Vamos então abrir em Marcos 14, do verso 3 ao 9. Vamos lá, verso 3, Marcos 14. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Verso 6. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Verso 9. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém. Senhor meu Deus, nós entregamos este tempo nas tuas mãos, esta ministração, esta palavra, Senhor. Tu possas trazer-nos entendimento da importância que é colocar-te em primeiro lugar, Senhor. Que hoje nos possas ministrar de uma forma poderosa que possa mudar, Senhor, os nossos conceitos, eliminar preconceitos da nossa vida, Senhor. E estarmos prontos, disponíveis para aquilo que Tu tens para cada um de nós. Que hoje seja um tempo que o nosso coração possa receber esta palavra como uma semente e que aquela semente seja guardada, seja frutificada e possa realmente florescer de uma forma poderosa nas nossas vidas. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Esta passagem é uma passagem poderosa. É uma passagem que não faz apenas o relato de um momento na vida de Jesus, mas também a referência a uma mulher chamada Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro e Marta. Todos nós já conhecemos a história de Lázaro, não é? Que estava morto e o Senhor Jesus procedeu à sua ressurreição. Todos nós conhecemos a história de Marta e Maria, em que uma estava mais preocupada com os afazeres, outra estava mais preocupada em adorar o Senhor Jesus. E hoje nos fala de uma oferta que esta irmã de Lázaro, Maria, fez ao Senhor, uma oferta completamente fora do comum. Mas nós também lemos no verso 9, este último verso que nós lemos agora, também lemos uma declaração extraordinária de Jesus que o Senhor nunca mais fez sobre ninguém. O Senhor diz aqui neste verso, mais ou menos assim: onde quer que o meu Evangelho seja pregado, seja na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, onde quer que seja, na Oceania, onde quer que seja, que esse Evangelho seja pregado, eu quero que toda a gente tenha conhecimento do que esta mulher fez para a sua memória. Jesus não está a falar para a minha memória, está a falar para a memória de Maria. Jesus não fez mais isto sobre ninguém. E como eu disse, nós já conhecíamos Maria de Betânia daquela passagem com Marta e Maria, em que ela realmente escolheu adorar o Senhor Jesus, mas este momento aqui foi algo ainda mais especial. Foi tão especial que Jesus diz que quer que se conte a toda a gente, está a dizer para mim e para ti, onde vocês pregarem o meu Evangelho, não se esqueçam de falar de Maria de Betânia, não se esqueçam de falar do que ela fez. Jesus não está a dizer para a gente falar das qualidades dela, amém? Não está a dizer, a gente não sabe se ela era loura ou se era morena, muito provavelmente era morena, não é? Que era judia. O Senhor não nos está a dizer para a gente falar se ela era bonita ou se era feia. O Senhor não nos está a dizer para a gente falar se ela era alta ou se era baixa, se era mais magra, menos magra. O Senhor não está a dizer para nós falarmos se ela era alguém bem disposto ou não. Não, o Senhor está a dizer para nós falarmos da sua memória. O que é importante na memória dela foi este acontecimento, não os retoques, por assim dizer, os detalhes da vida dela. Mas o Senhor não fala apenas como sendo um bom exemplo para nós, mas o Senhor Jesus quer que a gente nunca esqueça o que ela fez. Porque o que ela fez realmente é algo muito importante. Pensa bem, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, quer que alguém seja lembrado. E Ele não falou isto rigorosamente de mais ninguém. Então a primeira lição que nós tiramos desta passagem é que tudo o que nós fazemos nesta terra é importante para a nossa vida. Mas não só. É importante para aqueles a quem nós podemos deixar um legado. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu não faço, quer o que eu faço, quer o que eu não faço, o que eu me omito ou o que eu consigo fazer. Tudo isso
é um legado que nós deixamos. Claro que o maior legado, o maior exemplo é o de Jesus Cristo, obviamente, que deu a vida por nós, subiu àquela cruz, ainda agora acabámos de cear, subiu àquela cruz para sermos perdoados, para termos vida eterna, para termos vida e vida em abundância. É um legado para toda a humanidade, é completamente diferente. Mas todos nós, eu e tu, seres humanos normais, sem sermos nada de especial, falhos, imperfeitos, mas que buscam o Senhor, todos nós temos o dever e a oportunidade de deixar um legado, não para nós, mas um legado que honra o Senhor. Não que o nosso nome seja lembrado, mas não pela nossa importância, mas por aquilo que o Senhor representava na nossa vida e pela forma como nós honrávamos o Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que Maria de Betânia fez foi nada, ou melhor, não foi nada a pensar nesta importância. A forma como ela era uma adoradora, ela nunca pensou que, ao fazer aquilo, o Senhor ia dar-lhe um momento tão especial na vida dela e ia querer preservar o seu nome de uma forma tão importante. Mas a verdade é que ela apenas tentou entregar o seu melhor ao Senhor, que era aquele perfume, mas isso fez com que o seu nome ficasse escolhido. E nós também podemos ser escolhidos para ser lembrados. A Bíblia mostra-nos vários personagens, uns a quem Deus diz que deve ser lembrado, outros a quem Deus diz que não deve sequer ser lembrado. Vê tu bem, nós podemos escolher ou estarmos naqueles que Deus diz, eu quero que ele seja lembrado, ou estarmos naquela lista que é, estes não devem ser lembrados. Eu prefiro estar nesta daqui. Atenção, não tem nada a ver com direita nem esquerda, okay? É só o meu posicionamento. Não há aqui questões políticas, nem nada que se pareça. A verdade é que o que é importante hoje é nós focarmos em perceber a importância de nós deixarmos um bom legado, uma boa memória sobre quem nós somos. Mais uma vez, não quem nós somos pessoa, mas quem nós somos em Jesus. Porque Maria está a ser lembrada por o que ela fez a Jesus. Não se ela era boa cozinheira ou má cozinheira. Não se ela era boa dona de casa ou má dona de casa, boa irmã ou má irmã. Deixa-me dar-te um exemplo de alguém que Deus diz que não se deve lembrar. Vou-te mostrar. Abra a Bíblia comigo no segundo livro de Crónicas. Vamos só ler o versículo 20 do capítulo 21. Para te mostrar que eu não estou a inventar quando digo, segundo a Crónicas, capítulo 21, verso 20. Não estou a inventar quando digo que há pessoas que devem ser guardadas e há pessoas a quem Deus diz que nós não devemos lembrar delas. Segundo a Crónicas, capítulo 21, verso 20. O Senhor fala de um rei. Primeira e segunda Crónicas são livros que retratam, muitas vezes têm repetições do que estava em Reis, têm repetições porque são as crónicas, tudo o que se passava naquela altura. Então diz lá no verso 20, era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Fala-nos do rei Giorão. Teve uma vida curta, começou a reinar aos 32 anos, reinou durante 8 anos. Mas mais do que o reinado ter sido curto, o que é importante nós retermos é que ele, Deus diz o quê? Não deixou saudades, ou seja, nem se lembrem dele. Tudo o que ele fez não interessa. E foi tão pouco bom, ou nada bom que ele fez, que ele nem sequer foi enterrado, sepultado no sepulcro dos reis. Foi sepultado num lugar à parte, ou seja, foi desconsiderado. Tudo o que ele fez como rei foi desconsiderado pela nação de Israel. Portanto, nós podemos fazer coisas na nossa vida, podemos ter uma vida em que a gente seja considerado por aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida e por a forma como nós honramos Jesus, ou podemos ter uma vida de tal forma errada e incorreta que as pessoas não querem sequer lembrar que nós existimos. Não deixamos rigorosamente saudades. A maneira como este viveu, este rei Giorão, não deixou saudades. Pensa assim, de uma forma assim, bruta. O que é que a gente quer ter na nossa lajezinha no cemitério? Amado filho, pai, irmão, marido, tio, avô, ou aquele que não deixou saudades? Depende de nós, não de quem escreve lá. Se a gente deixou uma memória, se a gente deixou um legado bom, o que a gente vai ter é lembrar dessas pessoas com saudade. Depende de nós. A nossa vida continuar a dar frutos depois de partirmos, de sermos recolhidos para o Senhor. Ou depende de nós, ninguém querer lembrar-se que é que a gente exista. Pegar numa borrachinha e apagar da memória tudo aquilo que nós fizemos. Há pessoas que ficam na memória de todos porque fizeram coisas impactantes pela humanidade. Prémios nobres, quem faz descobertas científicas, claro, isso
Isso é maravilhoso e fantástico. Mas nós podemos e devemos ficar na memória dos outros, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, apenas por uma coisa simples, por sermos amigos de Jesus. Se nós escolhermos ser amigos de Jesus, a nossa memória vai perdurar e os nossos filhos, os nossos netos, os netos dos nossos netos vão se lembrar que nós, não da importância que nós temos, mas da importância que nós tivemos na vida deles, porque eles viram Jesus em nós. E isso é o que é importante. E eu atrevo-me a dizer até que se nós tivermos um propósito de vida que seja servir ao Senhor, é muito, muito, muito difícil que a nossa memória não seja boa. Se nós tivermos um propósito de vida que seja honrar o Senhor, cumprir a sua palavra, cumprir os seus princípios, o mundo inteiro reconhecer que nós, remando contra a correnteza do mundo, levamos o nome do Senhor Jesus onde nós estivermos, é muito difícil nós não conseguirmos deixar uma memória que perdure e que seja agradável para os outros. Voltando aqui à Maria de Betânia, vamos tentar perceber porque é que ela fez o que ela fez ao Senhor. Que é importante nós percebermos que a gente às vezes pensa, não, mas a Maria de Betânia era alguém muito especial. Não, era igual a ti e a mim. Não tinha nada de especial. Nada. Não tinha nenhum treinamento especial, não tinha nenhuma cultura especial, nada. Conheceu Jesus e decidiu seguir Jesus. Conheceu Jesus, decidiu adorar Jesus. É a mesma coisa que eu e tu podemos e devemos fazer. Conhecemos Jesus um dia, decidimos servi-lo. Conhecemos Jesus um dia, decidimos adorá-lo. É isso que é importante. Ela não era uma pessoa especial, mas o que ela fez foi especial. Estão a ver a diferença? Há pessoas que são muito especiais porque são muito ricas, muito conhecidas, mas não fazem nada de especial. E há pessoas que não são especiais, como Maria, e fez algo muito especial, que Jesus diz, lembrem-se de Maria. Eu quero que ela se lembre em qualquer lugar que fale do meu ministério. Mas antes de falar de Maria, deixa-me falar do lugar onde ela se encontrava, que é importante a gente ter o contexto. Quando nós estudamos a Bíblia, quando tentamos aprender sobre a Bíblia, nós devemos sempre tentar perceber o contexto não só espiritual, mas o contexto social onde as passagens acontecem, onde os eventos acontecem e muitas vezes até o conceito social e cultural misturados, porque nos ajuda a perceber a realidade do povo. Porque hoje há coisas que para nós hoje, até porque, como eu costumo dizer, a gente conhece o fim da história. A gente sabe o que aconteceu. A gente conhece a Bíblia, a gente sabe o que aconteceu. Agora, na altura em que as pessoas estão a viver algo, a gente não sabe o que está a acontecer. A gente tem que se pôr nesse lugar. Mas mais do que isso, coisas que para hoje nós, 2025, são dados adquiridos, naquela altura não eram. Não sabiam que Jesus se ia entregar na cruz. Algum tipo, só isso é alguma importância transcendental. Então, é importante a gente perceber o que estava a acontecer ali. Jesus, lemos nós lá em Marcos, estava sentado com os seus discípulos, porque Jesus andava com eles para todo o lado. Amém? Discipulado é isso. É isso que nós tentamos implementar também na igreja, discipulado, para que Jesus possa andar ao nosso lado, para que nós possamos estar ao lado de Jesus em tudo o que nós fazemos. Ele estava sentado a comer com um homem que se chamava Simão e que era conhecido por ser o leproso, ou seja, tinha lepra. Estava sentado a comer com ele. Mais uma vez, Jesus a quebrar o protocolo, Jesus a sentar-se na mesa com alguém que devia estar marginalizado pela sociedade. Aliás, não diz que havia mais ninguém sem ser Jesus e os discípulos, que mais ninguém devia ir à casa dele. Mas Jesus quebrou o protocolo. Porquê? Porque Jesus sempre foi chamado para trazer vida aos que não tinham esperança de vida. Jesus foi chamado para trazer vida àqueles que eram considerados praticamente mortos. E naquela altura os leprosos eram completamente marginalizados porque eles morriam de lepra. Hoje em dia já há vacinas, já há medicamentos que se tomam, mas ainda morre muita gente. Mas é uma doença que cada vez está mais erradicada. Mas nós também, um dia carregávamos uma doença mortal que se chama pecado. E Jesus sentou-se connosco. Jesus comeu connosco. Um dia viemos à mesa do Senhor pela primeira vez. Eu lembro-me da minha primeira ceia. Eu lembro onde foi, quem ministrou. Eu lembro do impacto que aquilo teve para a minha vida, convertida há um mês. Aliás, a primeira vez que eu fui à igreja, no dia em que eu me converti, foi dia de ceia e eu anunciei nesse dia. Dia 6 de abril. Mas no mês seguinte eu ceiei e eu sei o que aquilo impactou na minha vida. Portanto, é a forma como nós nos deixamos ser ministrados por Jesus pode mudar a nossa vida e pode nos alcançar de uma forma poderosa. Mas como eu estava a dizer, todos nós tínhamos uma doença, tínhamos uma lepra que se chama pecado. E Jesus deu a sua vida por nós, para nos trazer vida, para nos trazer a cura para essa lepra. Só isso é uma razão muito maior do que todas as razões que Maria pudesse ter para adorar Jesus.
E nós às vezes não adoramos. Nós às vezes colocamos Jesus para trás de tanta coisa. Mas naquele momento, voltando aqui à passagem, Jesus estava a viver os últimos tempos do seu ministério. Jesus sabia que ele iria ser preso, ia ser entregue, ia ser crucificado. Por isso ele diz que o que ela está a fazer já está a pensar no seu sepultamento. Eu acho que os discípulos nem devem ter ouvido nada daquilo, porque a cabeça deles estava na preocupação do que estava a acontecer ali. Não estavam a atingir aquilo que o Senhor Jesus lhes estava a dizer. Mas Maria tomou uma decisão sem pensar naquilo que os outros iriam pensar dela. Eu acredito que aquilo foi uma escandaleira completa ali. Mas Maria borrifou-se, perdoem uma expressão, para aquilo que os outros iam pensar. O que Maria quis foi fazer o quê? Foi mostrar ao Senhor Jesus a gratidão que ela tinha. Mostrar ao Senhor Jesus quão importante ele era para ela. Isso era muito maior do que a preocupação, o que é que vão pensar de mim. Em primeiro lugar, Maria não foi convidada para ir jantar à casa de Simão. Maria foi lá porque Jesus estava lá. Portanto, só aí ela já corria o risco de dizerem que ela estava ali, que era um penetra, que estava ali a invadir uma casa. Ninguém diz porque ninguém ia lá, que era um leproso. Mas Maria não se importou de correr o risco de vida para honrar Jesus. Nós não devemos preocupar-nos em correr risco de vida para honrar Jesus. Não interessa o que o vizinho pensa de nós. Não interessa o que o colega de trabalho pensa de nós. Não interessa o que a pessoa, quando vamos às compras, pensa de nós. Nós devemos honrar Jesus em todo o tempo, tal como Maria fez. Se nós pautássemos a nossa vida pelo amor a Jesus, pela gratidão por tudo o que o Senhor já fez por nós, eu estou certo que a gente faria coisas ainda mais extraordinárias do que Maria fez. Mas nós achamos que é normal porque Jesus deu a vida por nós e achamos isso algo normal e comum. Mas não é normal e comum alguém que diga eu vou morrer para que tu vivas. Achas que é normal e comum? Eu não acho que é normal e comum. Nenhum de nós faz isso para a pessoa que vai ali na rua. Não é comum. Jesus fez por opção, porque nos ama. Mas Maria percebeu isso, que Jesus deveria ser honrado. Eu não vos consigo dizer, porque a Bíblia não é clara, porque é que Maria tinha esse sentimento de gratidão pelo Senhor tão grande. Não sabemos se foi só porque ressuscitou Lázaro. Aliás, se a gente se lembrar dessa passagem, Maria ficou zangada com Jesus quando Jesus chegou. Lembram? O que Maria diz é: Senhor, se tivesses vindo mais cedo, o meu irmão não morria. Portanto, ela ficou zangada até com Jesus. A gente não sabe se foi por isso ou não, mas a verdade é que ela mostrou desde sempre que quando olhava para Jesus percebia que era o Deus vivo que estava ali e ela adorava-o em todo o tempo. Então, Maria foi colocada em causa por todos os presentes. Eu imagino aquilo, como eu disse, imagino o escândalo que deve ter sido. Há versões que dizem que eles bramavam, que eles discutiam com ela, não apenas murmuravam, mas falavam, gritavam com ela, chamavam-lhe nomes. Há versões que dizem isso claramente. Porquê? Porque ela mostrou uma expressão de adoração que nenhum daqueles 12 que andavam com Jesus todos os dias tinha sido capaz de mostrar até agora. Esta é a verdade pura e dura. Eles ficaram escandalizados, não só pelo gasto que ela estava a fazer, e já vamos falar sobre isso, mas porque eles pensaram assim: estamos há 3 anos com ele. Ele deu-nos tudo o que nós temos e eu nunca consegui adorá-lo desta forma. Isto deve ter sido uma facada que cada um deles levou ali. E aqueles que eram mais coléricos, com certeza, ficaram revoltados. Mas Maria não tinha ido ali para jantar, Maria tinha ido ali para adorar Jesus, então ela foi fazer o seu melhor para Jesus. Se nós olharmos para esta oferta, nós percebemos realmente, aos olhos do que ela fez, aos olhos comuns de quem não entendeu a importância desta adoração, aquilo era um desperdício brutal. A gente leu ali no versículo, acho que foi no 6 até, alguém diz mais ou menos as contas do perfume, do valor do perfume que ela estava a desperdiçar. Fala em 300 denários. Hoje nós não temos essa noção, mas eu vou-te trazer a noção do que são 300 denários e realmente é um valor muito elevado. Um denário, ou um dia, correspondia a um dia de pagamento que um judeu normal ganhava. Um judeu normal, no seu trabalho comum, no dia a dia, recebia 1 denário por dia. Ou seja, por semana ganhava quanto? 6. Porque o judeu trabalha 6 dias e cumpre o Shabat. Portanto, ele ganhava 6 denários por semana. Se a gente quiser simplificar as contas e reduzirmos o ano a 50 semanas, só para facilitar as nossas contas de cabeça, 6 vezes 50 dá quanto? 300. 300 denários era o valor do salário anual de um judeu, antes de impostos. Antes de vir o senhor do IRS, antes de vir lá o Zaqueu cobrar impostos. Isto era o valor que cada um ganhava. Ou seja, o salário de um ano. Ou seja,
o valor do perfume que Maria de Betânia consumiu ali com Jesus equivalia a um ano de salário. Pensa assim. Cada um sabe quanto é que ganha por mês. Cada um sabe quanto é que ganha por ano. Pensa se fosses tu a fazer isso. Qual o valor do teu perfume que estavas a dar ao Senhor Jesus? Nós fizemos as contas assim de uma forma simplista também. Pensarmos no salário mínimo em Portugal, que é 870 euros, que fui ver o valor do salário mínimo. Se nós olharmos por aí, arredondando, o valor anual são 10 mil euros. Quem ganha o salário mínimo. Ou seja, se fosse hoje Maria de Betânia, salário mínimo, estava a chegar ao pé de Jesus e estava-lhe a entregar algo que valia 10 mil euros. O dinheiro que ela precisaria durante um ano para viver. Para a gente termos a noção do que é. Porque a gente às vezes lê a Bíblia 300 denários e achamos que é uma coisa qualquer. Não. É algo brutal, se me permitem a expressão. E o que Maria fez foi isso. Às vezes é fácil a gente criticar, exatamente porque não temos o contexto social ou o contexto cultural. Ela, 300 denários. Quando nós vemos isto na nossa realidade, realmente, pensa assim. Eu vou dar para Jesus algo que custa 10 mil euros. É uma brutalidade. Eu acredito que aquele perfume fossem as poupanças de Maria. Naquela altura não era como hoje. Na altura vivia-se muito da economia agropecuária, vivia-se muito de coisas que se criavam, de coisas que se faziam. Então, eu acredito que aquele perfume foi algo que Maria foi juntando a vida toda, para quando chegasse à sua velhice, pudesse ter ali algum meio de subsistência para poder viver melhor. Então ela decidiu abdicar de quê? Da segurança de vida para ter Jesus. Aqui o que está em causa nem é o dinheiro, é a segurança que ela um dia foi criando, ela diz, eu jogo fora isto, porque eu escolho Jesus. E é isso que é poderoso, mais do que o valor. E o que Maria fez foi exatamente dar o seu melhor. Aos olhos dos outros, que se calhar sabiam que ela estava ali a juntar a sua reforma, digamos assim, estavam a pensar assim, acabou de deitar fora a sua reforma. O seu sustento para a velhice, ela acabou de deitar fora. É maluca. E aí começou o tal escândalo. Uns a reclamar, não sei o quê. Se calhar já alguém falou mesmo de ti ou de mim. São malucos. São malucos. Gastam dinheiro, fazem coisas, entregam o dízimo, ofertam, entregam primícias. São malucos. São malucos. Não, a gente sabe quem é Jesus. Podemos fazer mais? Podemos e devemos fazer mais. Não estou a falar de finanças. Podemos e devemos fazer mais. Porque Maria também fez. O que Maria fez ali foi dizer assim, amigos, não me interessa o que vocês pensam, o que eu tenho de melhor eu entrego para Jesus. Não estou a falar de finanças. Não estou, sabem que não é? Não é esse o meu... A teologia da prosperidade fica da porta para lá. Aqui é a teologia do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Aqui não há essas coisas. Então o que ela estava a dizer é claro, Jesus é digno, Jesus é merecedor de receber o que eu tenho de mais valioso. E ela fez o que tinha de mais valioso. E o que Jesus hoje está a pedir a cada um de nós, que estamos aqui embaixo, a cada um de nós que está lá em cima, a cada um de nós que vai ver esta gravação no YouTube, o Senhor Jesus nos está a pedir hoje é para nós darmos o que temos de mais valioso para Ele. Não está a falar do nosso salário, está a falar da nossa vida. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. É isso que nós deveríamos fazer. Porque pensa assim comigo. Segunda celebração do ano, antes do dia 12, no dia 12, a segunda celebração do ano, nós falámos sobre redenção, se não me falhar a memória. Acho que foi. Na primeira falámos sobre primícias, na segunda falámos sobre redenção, terceira, quase não estava cá. O que aconteceu é, o Senhor Jesus nos comprou e não discutiu o valor que a tua vida tinha nem a minha. O Senhor Jesus não discutiu que para te comprar, para me comprar, para nos tirar da escravidão, tinha que dar a vida por nós. Foi a vida dele pela nossa. Então, se Jesus não olhou para os cifrões, digamos assim, para nos salvaguardar, para nos buscar, para nos guardar, para nos proteger, para nos trazer vida, nós também não podemos olhar para o custo que é entregar a nossa vida. E mais uma vez, não estamos a falar de finanças. Estamos a decidir que nós escolhemos ou entender que Jesus merece e que é digno, ou nós entendemos que Jesus não merece e não é digno. E então aí sim, nós podemos decidir não entregar a nossa vida a Jesus. Caso contrário, não é uma opção,
É a única coisa que faz sentido. A única coisa que faz sentido é ou eu reconheço o que Jesus fez por mim e então a minha vida é dele, ou eu não reconheço o que Jesus fez por mim e então a minha vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Isto é puro e duro. Não vale a pena, perdoem-me a expressão, estar com blá, 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 com conversas bonitas. Ou eu aceito que Jesus é o meu Senhor porque estou grato pelo que Ele fez e a minha vida é dele. Ou eu não reconheço em Jesus mérito nenhum, não reconheço nada em Jesus e continuo a fazer a vida que eu sempre quis. Mas aí, há aquela máxima que eu costumo dizer que aprendi há muitos anos atrás. Quem faz o que sempre fez, tem o que sempre teve. Nós temos que escolher hoje, neste dia em que estamos a falar de Maria, temos que escolher se é importante a nossa vida ou se é importante Jesus. É tão simples quanto isso. Vai haver sempre quem diga o quê? A mesma coisa que disse ali. É um exagero. Lá estão eles, entregar a vida. Lá estão eles a dizer que não se pode roubar, que não se pode matar, que não se pode não sei o quê. Lá estão eles a dizer isso tudo quando a gente deve fazer o que nos dá prazer e felicidade. Isto é a corrente do mundo. Isto é a cultura woke, que agora está na moda, em que tudo o que for para te fazer feliz, podes fazer, que é bem-vindo. A Bíblia nos diz que eu devo fazer tudo aquilo que honra o nome do Senhor. Porque o seu amor nos constrange de tal forma que eu quero viver dessa forma. Portanto, nós temos que decidir o que é que eu quero, o que é que eu não quero. Alguns ali achavam que era um exagero realmente o que Maria estava a fazer. Ficaram muito preocupados com os pobres, ficaram muito preocupados. Só que esqueceram que ali não se tratava do valor, tratava-se de uma escolha. A questão ali não era o valor do que Maria estava a fazer, era o que Maria escolheu fazer. Quando o Senhor olha para nós, o que o Senhor procura é um coração. Não procura as nossas melhores ofertas, não procura as nossas melhores palavras, os nossos melhores ações, as nossas melhores orações. O Senhor procura é um coração grato. E quando esse coração grato existe, nós podemos ser diferentes. E se nós fizermos como Maria, escolhermos dar a nossa vida ao Senhor Jesus, eu tenho a certeza que eu vou deixar uma vida com um legado, com uma memória, em que os outros se vão lembrar de mim por aquilo que Jesus significava na minha vida. Não por aquilo que eu era, não se eu era boa pessoa ou má pessoa, mas por aquilo que Jesus significava na minha vida. Devemos seguir este exemplo de Maria, até porque Jesus nos diz para olharmos para a história de Maria e percebermos o que ela fez. Jesus não está a falar dos valores, Jesus está a falar das escolhas e das decisões. A Bíblia nos mostra de uma forma clara, logo no livro de Gênesis, Caim matou Abel, Caim matou o seu irmão, porquê? Porque teve inveja do seu irmão. Porque Abel, ainda na aula de terça-feira falámos nisso, porque Abel entregou a sua oferta ao Senhor e o Senhor se agradou do coração de Abel. Não, o que estava em causa entre Caim e Abel não era a oferta, não era uma de ser melhor, outra de ser pior, era o coração que cada um teve no momento de arranjar a oferta. E o coração de Abel foi, eu vou dar o meu melhor para Deus. O coração de Caim foi, o que me sobrar eu entrego para Deus. Então Deus se agradou do coração de Abel e não se agradou do coração de Caim. E Caim matou. Portanto, nós vamos ser julgados por aqueles que não conseguem entender isto. Nós vamos ser julgados por aqueles que não conseguem entender como é que nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Cabe-nos saber quem nós somos em Jesus e nos mantermos firmes. Deixa-me dizer-te algo muito importante. Muitas vezes aqueles que não estão dispostos a dar o seu melhor a Jesus são aqueles que se revoltam quando veem como Jesus se agrada daqueles que o adoram. Ou seja, não tenhas dúvidas nenhumas que mais perto do que tu possas imaginar vai haver alguém que, quando tu decides de uma forma clara entregar a tua vida soberanamente a Jesus, alguém vai ficar revoltado como Caim ficou, porque vão ver a forma como Jesus se agrada de ti. Temos de estar preparados para isso. Temos de estar preparados para os comentários jocosos, temos de estar preparados para as mentiras, temos de estar preparados para as calúnias daqueles que acham que o seu agir e o seu sentir, o seu querer, sem respaldo nenhum bíblico, é melhor do que o nosso. Não porque nós somos especiais, mas do que o nosso, daqueles que escolhem entregar a sua vida a Jesus. Temos de estar preparados para isso, porque é assim que aconteceu também com Maria. Deixa-me dizer-te uma coisa que eu já disse aqui várias vezes e é importante a gente não nos esquecermos disso. Nós não devemos esforçar-nos para não pecar pelo medo de não irmos para o céu. Nós devemos esforçar-nos para não pecar porque sabemos que isso desonra ao Senhor Jesus e o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Essa é a razão. Eu
Eu não devo deixar de roubar a maçã do Pingo Doce com medo de ser apanhado, de ser preso ou de ir para o céu. Não, eu não o devo fazer, porque isso é desonrar o que Jesus fez por mim. Jesus não foi àquela cruz para eu continuar com uma vida de pecado, com uma vida de mentira, com uma vida em que eu faço o que eu quero e me apetece, borrifando-me, perdoe-me a expressão, sem menosprezando completamente o sacrifício que Ele fez por mim e com isso desonrando a vida do Senhor Jesus. Esse é o objetivo da nossa vida, é servir, é agradar ao Senhor Jesus. E nós não podemos realmente achar que nós fazemos o que queremos e que Jesus fez algo que era uma obrigação dele. Abre comigo a Bíblia. Em 2 Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo, homem que um dia matou os primeiros cristãos, era responsável pela morte dos primeiros cristãos. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler os dois versos, 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz sobre a nossa vida. E lembra, o apóstolo Paulo é um homem, foi um dos responsáveis pela morte de Estevão, o primeiro mártir da história da Igreja. Foi o apóstolo Paulo. Fora outros que ele prendia todos que seguiam Jesus. Ele, como fariseu, achava que estava a defender a lei. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. O apóstolo Paulo nos diz, de uma forma clara, para não termos dúvidas, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, é bom que nos constranja mesmo, julgando de nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele, Jesus, morreu por todos, para os que vivem, que somos nós, não vivam mais para si, certo? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo está a dizer, a nossa vida não é mais para nós mesmos. A nossa vida não é mais para nós fazermos o que nos apetece, o que nos dá na cabeça. A nossa vida deve ser uma entrega completa a Jesus. A nossa vida só faz sentido se nós entregarmos o que nós temos de mais valioso ao Senhor Jesus. E agora podes dizer assim, mas e se eu der assim também, se eu der o meu salário de um ano ao Senhor Jesus? E se eu entregar a minha casa para o Senhor Jesus? Se eu entregar os meus carros, o que quer que seja? Não é isso que Jesus está a pedir. Se quiseres entregar, fantástico. Se Deus falar ao teu coração, fantástico. Mas o que o Senhor está a pedir é a vida. O que o Senhor está a pedir é o coração. O que o Senhor está a pedir é o teu pensamento, as tuas ações, a forma como tratas a tua família, a forma como tu te moves. É isso que o Senhor Jesus está a pedir. Não está a pedir para abdicares de nada físico. Está a pedir para abdicares de tua vida, dos teus desejos que são errados, dos teus pensamentos que às vezes estão errados, das tuas ações que tu sabes que são erradas, mas continuas a fazer porque achas que tens esse direito. É isso que o Senhor Jesus está a dizer. Abdica dos teus direitos naturais para ganhar os teus direitos espirituais. Porquê é que achas que o Senhor Jesus um dia disse para os seus discípulos: hoje vocês não são apenas meus servos, já são meus amigos? Porque eles conquistaram o direito de receber coisas de Jesus. Nós conquistamos esse direito na cruz. Conquistamos o direito de ser considerados filhos de Deus na cruz. É algo que é poderoso. Temos o melhor Pai do mundo, o maior Pai do mundo, que é Deus. Nós não podemos esquecer dessas coisas. E às vezes achamos que são coisas comuns e corriqueiras. Não, isso é normal. Não é normal. Não é normal. Menos de 1/3 da população mundial é filha de Deus. E nós fazemos parte desse 1/3. Ou seja, dos não sei quantos bilhões, nós fazemos parte de um grupo pequenininho. Porquê? Porque um dia o Senhor Jesus subiu àquela cruz e nós aceitámos isso pela fé. E pela fé, pela graça mediante a fé, nós somos salvos. Então não são coisas pequenas que Jesus fez por nós. E é isso que o Senhor espera que nós possamos fazer também. Coisas grandes. Nós queremos ser lembrados pelos nossos filhos ou pelos nossos netos apenas como alguém que conhecia Jesus aos domingos na igreja? Ou como alguém que conhecia Jesus de segunda até sábado também? Nós queremos ser lembrados como aqueles que os nossos filhos nos viam orar em casa, nos viam de joelho dobrado a orar, nos viam a chorar quando havia um problema, mas a entregar esse problema em oração? Ou queremos ser conhecidos como aqueles que murmuravam e punham tudo em causa quando a vida corria mal? É essa a memória que nós podemos deixar. A memória que Maria deixou, uma memória que seja válida, que seja um legado que fale de Jesus? Ou podemos deixar a memória de um pai, de um tio, de um avô, resingão, amargurado com a vida, sempre zangado contra tudo e contra todos? Alguém que não deixa saudades. É essa a memória que nós queremos deixar? Ou é uma memória que deixe saudades? Nós podemos ser muito hábeis a falar, podemos falar coisas muito bonitas que a Bíblia tem. Claro que a Bíblia tem coisas muito bonitas,
Mas o nosso legado não é falar da Bíblia. O nosso legado é viver a Bíblia. É completamente diferente viver do que falar. Nós estamos na aula sobre os 10 mandamentos. É importante nós decorarmos os 10 mandamentos. Eu tenho insistido, eu sei que para alguns está a ser uma pressão saudável. Estudar os 10 mandamentos, aprender a decorar os 10 mandamentos. A gente engana-se um dia, no outro dia já não se engana. Mas mais importante do que nós decorarmos é vivermos os 10 mandamentos. É vivermos a palavra de Deus, vivermos tudo o que o Senhor fala connosco. Esse é o nosso legado. Deixarmos o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas escolhas não serem mais nossas, mas serem de Jesus e os outros perceberem isso. Os outros perceberem que a gente mudou, que não somos mais aquelas pessoas. Nós estamos a viver um novo ciclo que começou em trombetas e que depois chegámos a tabernáculos, estamos chegámos ao 5º aniversário da Arca. Então é tempo de nós focarmos naquilo que realmente é importante e deixar o acessório para trás. Na semana passada a pastora ministrou-nos de uma forma poderosa sobre o Espírito Santo, sobre a necessidade que nós temos de dar espaço ao Espírito Santo. Estamos a dar esse espaço na nossa vida? Na igreja temos que tentar esforçar-nos para dar esse espaço, porque é muito mais fácil, aparentemente, a gente entrar num esquema de automatismo. É muito mais fácil a gente entrar. A gente não pode fazer isso. Pode ser mais fácil porque as coisas ficam super bem estruturadas, mas Jesus foi jantar à casa de Simão, o leproso, porque não gosta de coisas estruturadas. Jesus foi lá porque Jesus gosta de quebrar o protocolo e gosta de dizer, onde eu estou, tudo tem que girar por aqui e não da forma que vocês querem. E a igreja tem que ser assim. E nós, homens e mulheres, temos que ser assim. Não podemos ter... não, eu já orei hoje os meus 2 minutos e 24 segundos, não vou orar mais um segundo. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar esse tempo, principalmente agora que estamos a entender esta importância, estamos a entender aquilo que Maria fez. Maria quebrou um vaso de alabastro, que era algo precioso também. O perfume era precioso, mas o vaso também era precioso. E Maria quebrou para derramar o seu perfume em Jesus. Segundo os entendidos que eu andei a pesquisar, o alabastro até é uma pedra que é fácil de manusear. É uma pedra que tem alguma porosidade. Ou seja, Maria não precisaria de quebrar o vaso. Ela podia ter aberto o vaso. Não sei se o vaso era deste tamanho, se era assim, não faço ideia se era da minha altura. Mas Maria podia tê-lo aberto para derramar o perfume e não quebrar o vaso. Pergunta: porquê é que ela partiu o vaso? Pensa assim comigo. Se ela não partisse o vaso, a seguir podia continuar a juntar poupanças e encher com o perfume, não é? Podia continuar. Porquê é que ela partiu o vaso? Porquê é que ela decidiu quebrar o vaso? Porque não era jeitosa? Jeitosa no bom sentido. E não conseguia abrir ali sem estragar? Porque foi mais fácil? Pá! Ali na mesa. Ou seja, para o escândalo ser mais coisa, para ter mais impacto. Pá! E saía perfume por todo o lado. Uma coisa digna de um filme de Hollywood. Nada disso. Ela partiu o vaso porque há um simbolismo espiritual associado a isso. Porque a Bíblia nos diz que nós estamos como vasos de barro nas mãos do oleiro. E o que Maria nos deixou através deste exemplo de Jesus, e o que o Senhor quer que a gente se lembre, é que nós somos vasos que devemos ser quebrados diariamente diante do Senhor. E ao nos quebrarmos, ao quebrarmos a nossa vontade, nós deixamos a nossa vontade, as nossas manias, palavra bonita, os nossos maus hábitos, deixamos tudo ali aos pés de Jesus, para que Ele nos possa encher, mas antes refazer-nos, para nos encher desse vinho novo que é o Espírito Santo. Nada está desassociado da presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente nega-se a nós mesmos. A gente reduz para que o Senhor possa crescer em nós. E à medida que o Senhor nos vai formando, nos vai trabalhando para vermos um vaso novo. Ele nos pode encher do novo que Ele tem para nós. Isto chama-se viver uma vida de quebrantamento diário. Isto chama-se deixarmos o nosso ego para trás. Isto chama-se ser como Maria, que não interessou nada para ela, o que os outros pensavam dela. Interessou-lhe sim o que Jesus vai sentir pela minha atitude, pela minha honra, pela minha adoração. É isto que é importante. E este ato de adoração de Maria alcançou muito mais do que apenas honrar Jesus. Eu não sei se tu já reparaste numa coisa, mas às vezes nós não temos a noção da forma como Deus vai movendo várias peças para que tudo consiga conjugar-se da forma
é que aconteça o final perfeito. É assim, muitas vezes, na nossa vida. A gente não consegue perceber. Teve um problema assim. Tive uma situação assada. Hoje não consegui apanhar o autocarro a tempo. O autocarro teve um acidente. Deus atrasou-me para eu não apanhar o autocarro. Todos nós conhecemos histórias de pessoas que falharam aviões, falharam até as próprias torres gêmeas nos Estados Unidos, não é? Nós sabemos essa história. Pessoas que naquele dia chegaram atrasadas ao seu trabalho, ou porque o despertador não tocou, ou porque o metro avariou. Essas pessoas estão vivas até hoje e os outros morreram. A gente vê como Deus se move de formas que a gente não consegue entender, que a nossa inteligência não chega lá. E nós conseguimos perceber isso. E aqui com Maria, Deus estava-se a mover de uma forma na vida de Maria que ela própria não conseguia perceber. Ela achou, creio eu, que estava a honrar o Senhor com aquele sacrifício de entregar o seu melhor, as suas poupanças. Mas ela estava a fazer muito mais do que honrar o Senhor Jesus. O que o Senhor nos diz ali é que ela ungiu, deixa-me procurar aqui, ela ungiu o meu corpo para a sepultura. Maria não sabia que Jesus ia morrer. Maria não sabia do que iria acontecer. Mas o Senhor Jesus nos diz isso. O Salmo 16, que é um salmo completamente messiânico, se lerem, é um salmo muito bonito, diz assim: o corpo do Senhor não veria corrupção. E está a falar de Jesus. Ou seja, como é que o corpo do Senhor Jesus não podia ter corrupção? Quando o Senhor Jesus, quando tiraram o seu corpo da cruz, embrulharam-no num lençol e colocaram-no num túmulo selado com uma pedra. Não deram as honras a Jesus que ele precisava. Não ungiram o corpo do Senhor Jesus com o bálsamo que deveria ser ungido para não se estragar, para que pudesse ser sepultado de uma forma honrosa. Não. Eles quiseram zombar de Jesus, quiseram achincalhar Jesus, menosprezar Jesus, para que quando fossem buscar o corpo, ele tivesse a cheirar mal, para quando fossem buscar o corpo, ele estivesse num estado de decomposição. Era isso que Roma queria fazer, era isso que aqueles fariseus queriam fazer. Mas a verdade é que nos 3 dias que o Senhor esteve lá, nos 3 dias que o corpo esteve lá, esse corpo não apresentou sinais de corrupção nem de decomposição até à hora da ressurreição. Nada disso aconteceu. Porquê? Porque Maria, quando derramou aquele óleo, Maria estava a fazer um ato profético sem ela saber. Maria não estava só a honrar Jesus, Maria estava a fazer um ato profético ao derramar o óleo sobre o corpo do Senhor Jesus. Estava a dizer o quê? Que o Espírito Santo, figura tipificada pela presença do óleo, o Espírito Santo vai estar a envolver e guardar o corpo de Jesus enquanto ele estiver sepultado. Maria não sabia isso, mas aconteceu. Quando tu e eu decidimos ofertar a nossa vida a Jesus, a gente não sabe o que está a acontecer, mas Deus se está a mover para que algo profético aconteça na nossa vida, para que algo mude no nosso falar, no nosso agir, naqueles que nos rodeiam. Deus move-se da mesma forma que nós nos movemos de acordo com o mover dele. Isto pode parecer um pouco estranho, mas deixa-me dar um exemplo. Quando nós estamos na praia, se nós estamos na areia, a gente vê as ondas do mar, é ou não é? E nós estamos sossegadinhos na areia. Quando nós entramos no mar, mesmo que não tenha uma ondulação muito grande, enquanto está rasinho nos pés, a gente mantém-se firmes, é ou não é? Até os pés vão enterrando na areia, a gente até brinca, às vezes com as crianças, com isso fica ali. Se a gente avança mais um pouquinho, o que é que acontece? As ondas balançam-nos. E o que é que a gente faz para não cairmos? A gente balança ao sabor da onda, é ou não é? Porque senão, se a onda vier mais forte, a gente dá um belo de um chapão na água. Com Deus não é diferente. Quando eu me deixo mergulhar nas águas de Deus, quando eu começo a fazer aquilo que Deus me chama para fazer, Deus vai ondulando. Eu tenho que ondular de acordo com o que Deus se vai movendo para eu poder ficar alinhado com Deus. Foi isto que aconteceu com Maria. Maria honrou Jesus de uma forma imensa, que não dá sequer para quantificar com o que ela tinha de mais valioso. Ela não sabia, mas ela estava a ondular nos moveres de Deus para que o corpo de Jesus fosse guardado naquela sepultura. Uma mulher simples fez algo que ficou para a história, que foi guardar o corpo de Jesus. Tudo aquilo que tu fizeres e eu, simples como nós somos, se a nossa vida estiver entregue a Jesus, o que nós podemos ter a certeza é que Deus vai usar isso para que alguma coisa seja impactante na vida de alguém e essa vida seja mudada. E nós podemos deixar um bom legado. E nós podemos deixar uma boa memória.
Isso é o que é de mais importante. Posso pedir para nós ficarmos de pé? Para irmos terminar. Nós temos de ser como Maria. Maria teve uma percepção bem aguçada daquilo que estava a passar. Maria, eu acredito, tenha ficado triste. Eu acredito que Maria tenha ficado até chocada com o tratamento que os outros lhe deram. Ela não estava a fazer mal a ninguém. Ela estava apenas a pegar no que era dela. Deixa-me dizer isto de outra maneira. Se tu quiseres abrir a tua carteira, pegar na nota mais valiosa que lá tiveres, rasgar e colocar no lixo, o que é que algum de nós tem a ver com isso? Nada. A nota é tua. A gente pode perguntar se estás com febre, se há algum problema. Normalmente a gente não deita o dinheiro para o lixo. Mas é uma opção. Não, eu quero fazer isso. Então ela estava a fazer o que era dela. Ela não estava a gastar nada de ninguém. Ela não estava a tirar nada de ninguém. Nem estava a perturbar ninguém. Ela não pediu ajuda para quebrar o vaso. A Bíblia não nos diz isso. Ela não pediu ajuda para ungir Jesus. O que a Bíblia nos diz é que ela começou a derramar o óleo em Jesus. A única pessoa que podia reclamar de alguma coisa era quem? Jesus. A única pessoa que pode reclamar de nós se entregarmos a vida a Jesus é Jesus. Ele não vai reclamar. Porque ele não reclamou de Maria, porque ele não reclama cada vez que nós damos o nosso melhor a ele, cada vez que nós o adoramos, cada vez que nós o honramos, cada vez que nós lemos a sua palavra, cada vez que nós oramos. Nem quando nós nos enganamos a orar, que às vezes acontece, nem quando nós nos enganamos no mandamento, que às vezes acontece. Jesus se zanga connosco, porque sabe o que está no nosso coração, sabe a importância que isso tem. Então, pensa assim comigo. Maria deve ter ficado muito triste, porque estava a fazer algo poderoso, que para ela era impactante, estava a dar o seu melhor, talvez, como eu disse há pouco, a sua esperança de sustento para a velhice. Ela estava a entregar a sua esperança de vida ali para Jesus e viu aos outros a não reconhecerem isso. E pelo contrário, além de não reconhecerem, estavam a gritar com ela, estavam-lhe a chamar nomes, estavam a zombar dela, estavam a fazer tudo e mais qualquer coisa. Eu acredito. Maria só não desistiu naquele momento, só não chorou e não se foi embora, porque deve ter sido tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela percebeu que estou a fazer algo que é mesmo para fazer, mesmo que ninguém entenda, é para eu fazer. Da mesma forma que o Senhor nos diz hoje, mesmo que os outros não entendam o que está a passar, é para tu continuares a fazer. Se tu estás a orar todos os dias e ninguém entende isso, se tu estás a honrar o Senhor com as tuas ofertas, com o teu dízimo, com a tua primícia, e ninguém entende isso, continua a fazê-lo. Se tu estás a honrar o Senhor porque decidiste separar um dia por semana para fazer um jejum, continua com isso, não interessa se ninguém percebeu isso. Se tu estás a honrar o Senhor porque escolheste começar a orar de madrugada uma vez por mês, não te preocupes com o que os outros pensam. Continua, porque é isso que Jesus espera de ti. Jesus está contente. Cada vez que tu dizes não àquele pecado que te perseguia, àquele pecado de estimação, não fiques preocupada com o que os outros pensam. Fica assim. Estou a fazer o que Jesus gostaria que eu fizesse. Cada vez que tu decides não retornar a alguém uma má palavra, cada vez que tu decides não responder torto a alguém que te tratou mal, não fiques a pensar o que é que todos vão pensar de mim, que sou um fraco ou uma fraca, não. Pensa assim, é o que Jesus espera de mim. É isso que é importante nós percebermos. E hoje nós ceamos com Jesus. Hoje, depois deste tempo tão profético, tão poderoso, em que nós comemos do pão que simboliza o corpo de Jesus e bebemos do sumo de uva que simboliza o sangue de Jesus. A pergunta que eu tenho para nós é: o que é que cada um de nós é capaz de hoje entregar ao Senhor? Não estou a falar de finanças. É aquilo que o Espírito Santo está a falar no teu coração. Eu não preciso de saber o que é, mas tu precisas de saber o que é. Tu tens que aquietar o teu coração e tens que ouvir o Espírito Santo a falar contigo. É isso que se chama dar espaço ao Espírito Santo. Há o tempo para a palavra e há o tempo para nós ouvirmos o que Deus está a falar connosco. Eu estou a falar de decisões. Estou a falar de posicionamento.
Estou a falar de quebrantamento. São essas tomadas de decisão que hoje nós temos que fazer, que hoje nós temos que registar e que hoje nós temos que entender o que é que nós estamos dispostos a fazer por Jesus. O Senhor nos diz na sua palavra que Ele busca adoradores, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Serei eu um adorador desses? Ou sou apenas alguém que cumpre um ritual litúrgico ou religioso? É isso que o Senhor nos chama hoje. O Senhor espera que nós sejamos um modelo e referência para aqueles que lá fora ainda não conhecem Jesus. O Senhor espera que nós possamos ser esse exemplo, como Maria, que deixou um legado e uma memória. O Senhor espera que o nosso legado, que a nossa memória, impacte os nossos colegas de trabalho, impacte os nossos vizinhos, impacte aquela pessoa com quem nós nos cruzamos todos os dias no autocarro quando vamos para o trabalho. Todos os dias a gente cruza com aquela pessoa. O Senhor espera que a gente seja essa referência. E se não somos, o que o Senhor nos diz hoje é o que é que nós temos que mudar para ser essa referência? O que é que cada um de nós tem que mudar na sua vida? É uma pergunta para cada um de nós parar para pensar e ouvir o Espírito Santo. Se nós achamos que não temos que mudar nada, a primeira mudança é exatamente essa. Nós não somos donos da verdade absoluta. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Nenhum de nós é perfeito a tal ponto que diga: eu não preciso mudar nada na minha vida, eu não preciso mudar nada no meu casamento, eu não preciso mudar nada na minha família, eu não preciso mudar nada. Se nós deixamos isso, já estamos enganados. Maria de Betânia entregou tudo o que tinha a Jesus. Então eu convite esta manhã a poderes ouvir o Espírito Santo, a fechar os teus olhos, a ouvir o que o Espírito Santo vai falando, possas tomar essa decisão super importante na tua vida, que é entregar o teu melhor ao Senhor, entregar totalmente ao Senhor. Esse é o melhor legado que cada um de nós pode deixar. A melhor memória. Não é sobre os carros que deixamos, as casas que deixamos, não é sobre o dinheiro no banco que deixamos, é sobre a vida que deixamos. É isso que é importante. Senhor meu Deus, nós te damos graças por este tempo na tua presença, Senhor. Eu oro, meu Pai, para que da mesma forma que o Senhor Jesus disse que Maria deveria ser contada a história dela, que a vida dela deveria ser uma memória para todos aqueles onde em algum lugar pregarem o Evangelho. Eu oro para que cada um de nós possa ser impactado hoje e perceba a importância de se querer ouvir do nosso nome a mesma coisa. Que cada um de nós possa ser uma memória para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus bisnetos, para os seus tetranetos, para os seus vizinhos, para os seus primos. Cada um possa ser uma memória para os seus colegas de trabalho, uma memória santa e saudável, uma memória de alguém que decidiu seguir Jesus de uma forma impressionante, que não olhou nem para a direita nem para a esquerda, mas decidiu seguir Jesus independentemente dos obstáculos ou das dificuldades. Eu oro, Senhor, para que possas tocar nos nossos corações. Retira de nós hoje, Senhor, o que não está correto ainda. Tu possas, meu Deus, possas avaliar cada um de nós, Senhor, e se encontras algo mau em nós, tu possas hoje falar connosco e retirar esse caminho mau em cada um de nós, Senhor. A tua palavra nos diz, tu sondas dos nossos corações, tu sondas as nossas mentes. Então eu oro para que tu possas hoje nos ajudar a encontrar algo na nossa vida que ainda precisa de mudar. Eu sei que todos nós temos coisas para mudar, Senhor. Traz-nos essa humildade para entender a necessidade da mudança, mas acima de tudo, traz-nos o constrangimento de não queremos mais ser homens e mulheres que vivem uma vida que não é a vida que Jesus escolheu para nós. E que hoje nós possamos honrar a vida do Senhor Jesus, tomando essa decisão de sermos homens e mulheres que reflitam a sua vida e a sua santidade, e deixemos isso como legado e como memória. É o que eu oro no nome de Santo Jesus.